Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Vamos para mais um dia de leitura da Bíblia Sagrada. Nós estamos aqui no capítulo de número 22 do Gênesis. Quero incentivar você a ler a Bíblia comigo diariamente através deste canal. Se você conhece alguém que precisa ler a Bíblia, que quer ler, compartilhe, deixe seu like, aproveite, inscreva-se aqui e com certeza você será edificado pela palavra de Deus. Antes de lermos, eu quero orar contigo. Querido Senhor, fale aos nossos corações através da tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa nos trazer luz, entendimento a tudo que estaremos lendo aqui neste momento. Fica conosco hoje e sempre. Amém. Gênesis, capítulo de número 22, diz assim: Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus chamou pelo nome e ele respondeu: Estou aqui. Então Deus disse: Pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá, ali na montanha que eu lhe mostrar. Queime seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício, pôs nos ombros de Isaque, pegou uma faca e fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: Pai. Abraão respondeu: Que foi, meu filho? Isaque perguntou: Nós temos a lenha, o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e colocou sobre o altar em cima dele a lenha, e em seguida pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor chamou, dizendo: Abraão, Abraão, estou aqui. Respondeu ele. O anjo disse: Não machuque o menino, não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres e no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício em lugar de seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de: O Senhor Deus dará o que for preciso. É por isso que até hoje o povo diz na sua montanha: O Senhor Deus dá o que é preciso. Mais uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse: Por que você fez isso e não negou o seu filho, o seu único filho? Eu juro pelo meu nome, diz o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu ou os grãos de areia da praia do mar. E eles vencerão os inimigos por meio dos seus descendentes. Eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Abraão voltou para o lugar onde estavam os seus empregados e foram juntos para Berseba, onde Abraão ficou morando. Algum tempo depois, Abraão recebeu a notícia de que Naor, seu irmão, tinha 8 filhos, nascido de Milca e a sua mulher. O primeiro que nasceu foi Uz, depois vieram seus irmãos Bus, Quemuel, que foi pai de Arã,
Depois nasceram Quezeda, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel. Este Betuel foi pai de Rebeca. São esses os filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. Reuma, a concubina de Naor, lhe deu os seguintes filhos: Tebá, Gaã, Taás e Maacá. Gênesis capítulo 23. Sara viveu 127 anos. Ela morreu na cidade de Hebrom, também chamada Kiriat Arba, da terra de Canaã, e Abraão chorou a sua morte. Depois saiu do lugar onde estava o corpo e foi falar com os heteus. Ele disse: Eu sou um estrangeiro que mora no meio de vocês, portanto, me vendem um pedaço de terra para que eu possa sepultar a minha mulher. Os heteus responderam: Escute, Senhor, o Senhor é para nós um chefe poderoso. Sepulte a sua mulher na melhor sepultura que tivermos. Nenhum de nós se negará a dar-lhe a sua sepultura. Aí Abraão se levantou, se curvou diante dos heteus e disse: Se vocês querem que eu sepulte a minha mulher aqui, por favor, peçam a Efron, filho de Zoar, que me venda a caverna de Macpela, que fica na divisa das suas terras. Eu pagarei o preço total, assim serei dono de uma sepultura neste lugar. Efron estava sentado ali entre eles, no lugar de reunião, perto do portão da cidade, e ele falou em voz alta, para que todos pudessem escutar. De jeito nenhum, meu senhor, escute. Eu lhe dou o terreno de presente, também a caverna que fica nele. A minha gente é testemunha que eu estou lhe dando o terreno de presente para que o Senhor possa sepultar a sua mulher. Mas Abraão tornou a se curvar diante dos heteus e disse a Efron, de modo que todos pudessem ouvir: Escute, por favor, eu quero comprar o terreno. Diga qual é o preço que eu pago, e depois sepultarei minha mulher ali. Efron respondeu: Escute, meu senhor, o terreno vale 400 barras de prata. O que é isso entre nós dois? Vai e sepulte ali a sua mulher. Abraão concordou e pesou a quantidade de prata que Efron havia sugerido diante de todos, isto é, 400 quilos e meio, de acordo com o peso comum usado pelos negociantes. Assim, Abraão se tornou dono da propriedade de Efron em Macpela, a leste de Manré, isto é, do terreno da caverna e de todas as árvores até a divisa da propriedade. Todos os heteus que estavam naquela reunião foram testemunhas dessa compra. Depois disso, Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna do terreno de Macpela, a leste de Manré, lugar também conhecido pelo nome de Hebrom, que fica na terra de Canaã. Assim, o terreno que pertencia aos heteus e também a caverna que ali havia passaram a ser propriedade de Abraão para servir como lugar de sepultamento. Gênesis capítulo 24. Abraão já estava velho, o Senhor Deus havia abençoado em tudo. Um dia ele chamou seu empregado mais antigo, que tomava conta de tudo que ele tinha, e disse: Ponha a mão por baixo da minha coxa e faça um juramento. Jure pelo Senhor, o Deus dos céus, do céu e da terra, que você não deixará o meu filho Isaque, com que meus filhos Isaque case com nenhuma mulher deste país de Canaã, onde estou morando. Vá até a terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaque. O empregado perguntou: O que é que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Devo levar o seu filho de volta para a terra onde o Senhor veio? Abraão respondeu: Não, não faça o meu filho voltar para lá de jeito nenhum. O Senhor Deus do céu me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes e jurou que daria essa terra aos meus descendentes. Ele vai enviar o seu anjo para guiá-lo, assim você conseguirá arranjar uma mulher para meu filho.
Se a moça não quiser vir, você ficará livre deste juramento, porém não leve meu filho de volta para lá de jeito nenhum. Então o empregado pôs a mão por baixo da coxa de Abraão e jurou que faria o que ele havia ordenado. Em seguida, o empregado pegou 10 camelos de Abraão, uma porção de presentes, e foi até a cidade de onde Naor havia morado, na Mesopotâmia. Quando o empregado chegou, fez os camelos se ajoelharem perto do poço fora da cidade. Era de tardinha, a hora em que as mulheres vinham buscar água. Aí ele orou assim: Ó Senhor Deus do meu patrão Abraão, faze com que tudo dê certo e seja bondoso para o meu patrão. Eu estou aqui perto do poço onde as moças da cidade vêm para tirar água. Vou dizer a uma delas: por favor, abaixe o seu pote para que eu beba um pouco de água. Se ela disser assim: beba, e vou dar água também aos seus camelos, que seja essa moça que escolhestes para o teu servo Isaque. Se isso acontecer, ficarei sabendo que fostes bondoso para com o meu patrão. Ele nem havia acabado a oração quando Rebeca veio carregando um pote no ombro. Ela era filha de Betuel, que era filho de Milca e de Naor, o irmão de Abraão. Rebeca era uma linda moça, ainda virgem, nenhum homem havia tocado nela. Ela desceu até o poço, encheu seu pote e subiu. Então o empregado de Abraão foi correndo a encontrar com ela e disse: por favor, deixe que eu beba um pouco da água do seu pote. O senhor pode beber, respondeu ela, e rapidamente abaixou o pote e segurou enquanto ele bebia. Depois de lhe dar de beber, a moça disse: vou tirar água também para os seus camelos e lhes darei de beber quanto quiserem. Rapidamente ela despejou a água no bebedouro e correu várias vezes ao poço a fim de tirar água para todos os camelos. Enquanto isso, o homem, sem dizer nada, ficou observando a moça para saber se o Senhor Deus havia ou não abençoado a sua viagem. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou uma argola de ouro que pesava 6 gramas, colocou no nariz dela e também lhe deu 2 pulseiras de ouro que pesava mais de 100 gramas. Em seguida, perguntou: por favor, diga-me quem é o seu pai. Será que na casa dele há lugar para meus homens e eu passar a noite? Ela respondeu: eu sou filha de Betuel, filha de Milca e de Naor. Na nossa casa há lugar para dormir e também bastante palha e capim para os camelos. Então o homem se ajoelhou, adorou a Deus, o Senhor. Ele disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Abraão, o meu patrão, pois foi fiel e bondoso com ele, guiando-me diretamente até a casa dos seus parentes. A moça foi correndo para a casa da sua mãe, contou o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, o qual viu a argola no nariz da irmã, as pulseiras em seus braços, e ouviu contar o que o homem tinha dito para ela. Labão saiu correndo e foi buscar o empregado de Abraão, que havia ficado de pé ao lado dos camelos, ali perto do poço. Labão disse: venha comigo, homem abençoado por Deus, o Senhor, por que você está aí fora? Já preparei a casa e também um lugar para os camelos. Então o homem entrou na casa, Labão tirou a carga dos camelos, lhe deu palha e capim, depois trouxe água para o empregado de Abraão e seus companheiros lavassem os pés. Quando trouxeram comida, o homem disse: eu não vou comer enquanto não disser o que tenho para dizer. Fale, disse Labão. Então ele disse o seguinte: eu sou empregado de Abraão. O Senhor Deus abençoou muito meu patrão, ele ficou rico. O Senhor lhe deu rebanhos de ovelhas, cabras, gado, prata, ouro, escravos, escravas, camelos e jumentos. Sara, sua mulher, mesmo depois de velha, lhe deu um filho ao meu patrão, e o filho herdará tudo o que o pai tem. O meu patrão me fez jurar que eu faria o que ele ordenasse e me disse:
não deixe que meu filho case com uma mulher deste país de Canaã, onde estou morando. Vá até o lugar onde mora a família do meu pai, no meio dos meus parentes, escolha uma mulher para ele. Então eu lhe perguntei: o que é que faço se a moça não quiser vir comigo? Ele respondeu: eu tenho obedecido fielmente a Deus, o Senhor. Ele enviará o seu anjo para estar com você, e tudo dará certo no meio da minha gente, a família de meu pai. Você escolherá uma mulher para o meu filho. Se você falar com os meus parentes e eles não quiserem dar a moça, então você ficará livre do juramento que me fez. E foi assim que hoje cheguei ao poço e disse a Deus o seguinte: ó Senhor, o Deus de Abraão, meu patrão, eu peço que aquilo que vou fazer dê certo. Estou aqui ao lado do poço. Quando uma moça vier e tirar água, eu vou pedir que me dê de beber da água do seu pote. Se ela concordar e também oferecer para tirar água para os meus camelos, que seja essa a que escolhestes para ser mulher do meu patrão. Eu nem havia acabado de fazer essa oração em silêncio, quando Rebeca veio com um pote no ombro, desceu até o poço, tirou água. Aí eu disse: dê-me um pouco de água, por favor. Ela abaixou depressa o seu pote e disse: pode beber, e vou dar de beber também aos seus camelos. Então eu bebi e ela deu também aos camelos. Em seguida perguntei: quem é seu pai? E ela respondeu: sou filha de Betuel, filha de Milca, filho de Milca e de Naor. Então coloquei uma argola no nariz dela, duas pulseiras nos braços. Eu me ajoelhei, adorei a Deus e louvei o Senhor, o Deus de Abraão, meu patrão, que me guiou diretamente aos seus parentes, a fim de que eu levasse a filha do irmão do meu patrão para o seu filho. Agora digam se vocês vão ser bondosos e sinceros com o meu patrão, se não, digam também para que eu resolva o que fazer. Labão e Betuel responderam: tudo isso vem de Deus, o Senhor, por isso não podemos dizer nada, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você, que ela seja mulher do filho do seu patrão, como o Senhor Deus já disse. Quando o empregado de Abraão ouviu essas palavras, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão, adorou a Deus, o Senhor. Em seguida, pegou vários objetos de prata, de ouro, vestido, e Deus a Rebeca também deu presentes com caros ao irmão e à mãe dela. Então ele e os seus companheiros comeram e beberam, passaram a noite ali. No outro dia de manhã, quando se levantaram, o empregado disse: deixe que eu volte para a casa do meu patrão. Mas o irmão e a mãe de Rebeca disseram: é melhor que ela fique com a gente alguns dias, talvez uns 10, depois poderá ir. Mas o empregado respondeu: não me façam ficar aqui. O Senhor Deus me fez com que a minha viagem desse certo. Deixe que eu volte para a casa do meu patrão. Então eles disseram: vamos chamar Rebeca para ver o que ela diz. Eles chamaram a moça e perguntaram: você quer ir com este homem? Quero, respondeu ela. Aí deixaram Rebeca, a mulher que havia sido sua babá, e a mulher que havia sido sua babá fosse com o empregado de Abraão e os seus companheiros, e abençoaram Rebeca, dizendo: que você, nossa irmã, seja mãe de milhões, que os seus descendentes conquistem as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e as suas empregadas se prepararam, montaram os camelos, seguiram o empregado de Abraão, e assim eles foram embora. Isaac tinha vindo ao deserto onde ficava o poço daquele que vive e me vê, pois morava no sul de Canaã. Ele havia saído à tardinha para dar um passeio pelo campo, quando viu que vinham vindo camelos. Rebeca também olhou quando viu Isaac, desceu do camelo e perguntou ao empregado: quem é aquele homem que vem andando pelo campo na nossa direção? É o meu patrão, respondeu ele. Aí ela pegou o véu e cobriu o rosto. O empregado contou a Isaac tudo o que havia feito. Então Isaac levou Rebeca para a barraca de Sara, a sua mãe, onde
Sara, sua mãe, havia morado, e ela se tornou a sua mulher. Isaque amou Rebeca e assim foi consolado depois da morte da sua mãe. Gênesis capítulo 25. Abraão casou com outra mulher que se chamava Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinra, Joksã, Medam, Midian, Isbaque e Sua. Joksã foi pai de Seba e de Dedã, e os descendentes de Dedã foram os Assureus, e os Letuseus, e os Leumeus. Os filhos de Midian foram Efa, Efer, Enoque, Abida, Euda. Todos estes foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas deu presentes para os filhos das suas concubinas, e antes de morrer, separou-se de Isaque e os mandou que fossem morar na terra do Oriente. Abraão viveu 165 anos. Ele morreu bem velho e foi reunir-se com seus antepassados no mundo dos mortos. Os seus filhos, Isaque e Ismael, sepultaram na caverna de Macpela, que fica a leste de Manré, no campo de Efron, que era filho de Zoar o Eteu. Este era o campo que Abraão havia comprado dos heteus. Abraão e Sara foram sepultados ali. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele, que morava perto do poço daquele que vive e me vê. Ismael, filho de Abraão e de Agar, a escrava egípcia de Sara, foi pai dos seguintes filhos, por ordem de nascimento: Nebaiote, filho mais velho, em seguida Quedar, Abdeel, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Edade, Tema, Getur, Nafis, Quedemá. São esses os 12 filhos de Ismael. As suas terras e os seus companheiros receberam os nomes deles. Cada um era chefe da sua própria tribo. Ismael tinha 137 anos quando morreu, indo reunir-se assim com seus antepassados no mundo dos mortos. Os descendentes de Ismael viveram na região que fica entre Ávila e Sur, leste do Egito, ao longo da estrada que vai para a Síria. Eles viviam separados dos outros descendentes de Abraão. Esta é a história de Isaque, filho de Abraão. Isaque tinha 40 anos quando casou com Rebeca, filha de Betuel, irmã de Labão. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Rebeca não podia ter filhos, por isso Isaque orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. Na barriga dela havia gêmeos e eles lutavam um com o outro. Ela pensou assim: por que está me acontecendo uma coisa dessa? Então foi perguntar a Deus, o Senhor, e ele respondeu: no seu ventre há duas nações. Você dará à luz a dois povos inimigos. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. Chegou o tempo de Rebeca dar à luz e ela teve dois meninos. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo, como um casaco de pele. Por isso lhe deram o nome de Esaú. O segundo nasceu agarrado no calcanhar de Esaú com uma das mãos, por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca teve os gêmeos. Os meninos cresceram, Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado que gostava de ficar em casa. Isaque amava mais Esaú porque gostava de comer a carne dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo muito cansado e foi dizendo: estou morrendo de fome, por favor, me deixe comer dessa coisa vermelha aí. Por isso puseram em Esaú o nome de Edom. E Jacó respondeu: sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. Esaú disse: está bem, estou quase morrendo.
que valor tem para mim esse direito de filho mais velho? Então jure primeiro, disse Jacó. Esaú fez o juramento e assim passou a Jacó seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu pão e o ensopado. Quando Esaú acabou de comer, beber, levantou-se e foi embora. Foi assim que ele desprezou seus direitos de filho mais velho. Gênesis capítulo 26. Naquela região, houve uma época que faltava alimentos, como tinha acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, filho do rei dos filisteus. Ali o Senhor apareceu a Isaac e disse: Não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto, fique morando neste lugar, e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas essas terras, assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas dos céus, e lhes darei todas estas terras. Por meio dos seus descendentes abençoarei todas as nações do mundo, pois Abraão me obedeceu, cumpriu as minhas ordens e os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Assim Isaac ficou morando em Gerar. Quando os homens do lugar fizeram perguntas sobre a sua mulher, ele disse que ela era sua irmã. Rebeca era muito bonita. Isaac tinha medo de dizer que era sua mulher, pois pensava que os homens do lugar matariam para ficar com ela. Para ficarem com ela. Isaac ficou ali muito tempo. Um dia, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela, e viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque mandou chamar Isaac e perguntou: Ela é sua mulher, não é verdade? Por que você disse que era sua irmã? É que pensei que me matariam se eu dissesse que ela era minha mulher. Respondeu Isaac. Aí Abimeleque disse: Por que você fez isso? Onde nós poderíamos facilmente ter ido para a cama com ela, e você teria feito com que a culpa caísse sobre nós. Então Abimeleque mandou todo o povo o seguinte aviso: se alguém tratar mal esse homem ou a sua mulher, será morto. Naquele ano Isaac fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Ele foi enriquecido toda vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Isaac tinha tanta ovelha e cabra, tanto gado, tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Por isso eles entupiram toda a terra, todos os poços em que os empregados de Abraão, pai de Isaque, haviam cavado no tempo em que Abraão estava vivo. Até um dia Abimeleque disse a Isaque: Vai embora da nossa terra, você ficou muito mais poderoso do que nós. Isaque saiu dali, armou as suas barracas no vale de Gerar e ficou morando ali por algum tempo. Ele tornou a abrir o poço que havia sido cavado no tempo de Abraão e que os filisteus haviam tapado depois da sua morte. Isaque pôs nos poços os mesmos nomes que seu pai havia posto. Um dia os empregados de Isaac estavam num vale abrindo um poço e acharam uma mina de água. Os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, afirmando que a água era deles. Por isso Isaac deu a esse poço o nome de discussão. Depois os empregados de Isaac abriram outro poço por causa também que houve discussão. Então Isaac pôs o nome dele de inimizade. Isaac saiu dali, abriu outro poço. E como não houve discussão por causa desse, ele chamou o lugar de espaçoso. Ele disse: Agora o Senhor Deus me deu um lugar espaçoso para viver nessa terra. Aqui vamos ficar à vontade. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor apareceu a ele e disse: Por causa do meu servo Abraão, eu abençoei você e farei com que os seus descendentes estejam muito
sejam muitos. Isaac construiu o altar ali e adorou a Deus, o Senhor. Ele afirmou as suas barracas naquele lugar e ali os empregados cavaram outro poço. Certo dia, Abimeleque saiu de Gerar, foi conversar com Isaac. Com ele foram seus amigos Alzate e Ficol, comandante do exército. Isaac perguntou: Por que vocês vieram falar comigo? Têm ódio de mim e até me expulsaram da sua terra? Eles responderam: Agora nós sabemos que o Senhor Deus está com você e pensamos que deveríamos fazer um trato com você, selado com juramento. O trato é este: você não nos fará mal nenhum, assim como nós não fizemos nenhum mal a vocês. Nós fomos bondosos para você e deixamos que fosse embora em paz. Agora está claro que o Senhor o tem abençoado. Então Isaac preparou um banquete a todos eles e comeram e beberam. No dia seguinte, eles levantaram bem cedo e fizeram o trato. E cada um fez o seu juramento. Isaac se despediu dele e eles foram embora pelo seu caminho. Neste mesmo dia, os empregados de Isaac foram lhes noticiar o que havia encontrado a água. Foram anunciar a notícia. Versículo 32 do capítulo 26. Neste mesmo dia, os empregados de Isaac foram dar-lhe a notícia de que haviam encontrado água no poço que estava cavado. Isaac pôs o nome do poço de Sebá, por isso até hoje o nome daquela cidade é Berseba. Quando tinha 40 anos, Esaú casou com Judite, filho de Beri, com Basemate, filha de Edom, duas moças etéias. Essas duas mulheres amarguravam a vida de Isaac e de Rebeca. Gênesis capítulo 27. Isaac já estava bem velho e havia ficado cego. Um dia ele chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: Meu filho, estou aqui, pai, respondeu ele. O pai lhe disse: Você está vendo que estou velho e um dia desses eu vou morrer. Pegue seu arco e as suas flechas e vá até o campo e cace um animal. Prepare uma comida saborosa como eu gosto. Traga aqui para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção antes de morrer. Acontece que Rebeca escutou o que Isaque disse a Esaú. Por isso, quando ele saiu para caçar, ela disse a Jacó: Escutei agora mesmo uma conversa com seu pai, com seu irmão Esaú, e seu pai disse assim: Vá caçar um animal, prepare uma comida saborosa para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção na presença de Deus, o Senhor, antes de morrer. Agora, meu filho, continuou Rebeca, escute bem e faça o que eu vou dizer. Vá ao lugar onde estão os nossos animais, traga 2 cabritos dos melhores. Eu vou preparar uma comida saborosa, como seu pai gosta, e você vai levá-la para ele comer. Depois o seu pai vai abençoar você antes que ele morra. E Jacó disse à mãe: Meu irmão é muito peludo, eu não. E se o meu pai me apalpar e descobrir que sou eu, ele vai saber que estou tentando enganá-lo. Então ele vai me amaldiçoar em vez de me abençoar. Mas a mãe respondeu: Nesse caso, que a maldição caia sobre mim, meu filho. Faça exatamente o que eu disse. Vai e traga os cabritos para mim. E Jacó foi, pegou os cabritos e levou a mãe, e ela preparou a comida saborosa, como Isaac gostava. Depois ela pegou
a melhor roupa de Esaú, que estava guardada em casa, e com ela vestiu Jacó. Com a pele dos cabritos, ela cobriu as mãos e o pescoço de Jacó, que não tinha pelos. Depois entregou a Jacó a comida gostosa e o pão que ela havia feito. Então Jacó foi até onde o pai estava e disse: Pai, aqui estou. Respondeu ele: Quem é você, meu filho? Eu sou Esaú, seu filho mais velho, disse Jacó. Já fiz o que o Senhor mandou. Levante-se, por favor, sente-se e coma da carne do animal que cacei e depois me abençoe. Aí Isaac perguntou: Mas como foi que você achou a caça tão depressa, meu filho? Jacó respondeu: O Senhor, o seu Deus, me ajudou. Então Isaac disse a Jacó: Chegue mais perto para que eu possa apalpar você. Assim vou saber se você é Esaú mesmo ou não. Jacó chegou perto de Isaac e ele apalpou e disse: Sua voz é de Jacó. A, vo a sua voz é a voz de Jacó, mas as mãos parecem as mãos de Esaú. Assim Isaac não reconheceu que era Jacó, mas as suas mãos estavam peludas como as de Esaú. Por isso ele o abençoou. Mas antes de abençoá-lo, perguntou mais uma vez: Você é mesmo meu filho Esaú? Sim, sou sim, respondeu Jacó. Então o pai disse: Traga a carne de caça para que eu coma. Depois eu o abençoarei. Jacó serviu a comida ao seu pai e também trouxe vinho. Isaque comeu, bebeu e depois disse: Venha cá, meu filho, e me dê um beijo. Jacó chegou perto e beijou o pai. Quando sentiu o cheiro da roupa de que Jacó estava usando, Isaac o abençoou e disse: O cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor Deus abençoou. Meu filho, que Deus lhe dê o orvalho do céu, que os seus campos produzam boas colheitas e fartura de trigo e vinho, que nações sejam dominadas por você, que você seja respeitado pelos povos, que você mande nos seus parentes e que os descendentes da sua mãe o tratem com respeito. Malditos sejam aqueles que o amaldiçoarem, e que sejam abençoados os que te amaldiçoarem. Malditos que te amaldiçoarem, que sejam abençoados que te abençoarem. Versículo 30 do capítulo 27. Isaac acabou de dar a bênção a Jacó e Isaac acabou de dar a bênção e Jacó ia saindo quando Esaú chegou, vindo da caça. Ele também fez uma comida gostosa e levou o pai e disse: Levanta-se, por favor, coma a caça que eu matei e depois me abençoe. Então Isaac perguntou: Quem é você? Eu sou Esaú, seu filho mais velho. Isaac ficou agitado e começou a tremer muito e disse: Então quem foi que caçou o animal e trouxe para mim? Eu comi antes que você chegasse e dei àquele homem a minha bênção. Ele é quem será abençoado. Quando Esaú ouviu isso, deu um grito cheio de amargura e disse: Meu pai, dê a sua bênção para mim também. Porém, Isaque respondeu: O seu irmão veio, me enganou e ficou com a bênção que era sua. Esaú disse: Esta é a segunda vez que ele me engana. Foi com razão que puseram o nome dele de Jacó. Primeiro ele me tirou os direitos de filho mais velho e agora tirou a bênção que era minha. Pai, será que o Senhor não guardou nenhuma bênção para mim? Isaac respondeu: Eu já dei a Jacó autoridade sobre você e fiz com que todos os parentes de Jacó sejam escravos dele. Também disse que ele terá muito trigo, muito vinho. Agora não posso fazer nada por você, meu filho. Porém, Esaú insistiu: Será que o Senhor tem só uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. Começou a chorar alto. Então Isaac disse: Você viverá longe das terras boas e longe do orvalho que cai do céu.
Você viverá pela sua espada e será empregado do seu irmão, porém, quando você se revoltar, se livrará dele. Esaú ficou com ódio de Jacó, porque seu pai tinha dado a ele a bênção. Então pensou assim: meu pai vai morrer logo. Quando acabarem os dias de luto, vou matar o meu irmão. Rebeca ficou sabendo do plano de Esaú e mandou chamar a Jacó e disse: escute aqui, seu irmão Esaú está planejando se vingar de você. Ele quer matá-lo. Por isso, meu filho, preste atenção. Vá agora mesmo para a casa de Labão, meu irmão, que mora em Harã. Fique algum tempo lá com ele até que passe o dia do seu irmão e ele esqueça aquilo que você lhe fez nessa ocasião. Eu mandarei alguém para trazer você de volta. Não quero perder os meus 2 filhos num dia só. Depois Rebeca foi falar com Isaac e disse: estou aborrecida da vida por causa dessas mulheres etéias com quem Esaú casou. Se Jacó também casar com uma dessas etéias, será melhor que eu morra. Gênesis capítulo 28. Então Isaac chamou Jacó e o abençoou e lhe deu o seguinte ordem: não case com nenhuma moça daqui de Canaã. Apronte-se e vá para a Mesopotâmia. Fique na casa de seu avô Betuel e case com uma das filhas de seu tio Labão. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe e lhe dê muitos descendentes saiam, para que de você saiam muitas nações. Que ele abençoe você e os seus descendentes, como abençoou Abraão, para que sejam donos desta terra, onde você tem vivido como estrangeiro, terra que Deus deu a Abraão. Foi assim que Isaac mandou que Jacó fosse morar na Mesopotâmia, na casa de Labão, que era filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, a mãe de Esaú e de Jacó. Esaú ficou sabendo que Isaac havia abençoado Jacó e havia mandado para a Mesopotâmia a fim de casar ali. Também soube quando o pai havia abençoado, tinha mandado que não casasse com nenhuma mulher do país de Canaã. E ficou sabendo que, obedecendo ao pai e à mãe, Jacó havia ido para a Mesopotâmia. Então Esaú compreendeu que seu pai não via com bons olhos as mulheres de Canaã. Por isso foi até a casa de Ismael, filho de Abraão, casou-se com Malate, filha de Ismael, e irmã de Nebaiote. Jacó saiu de Berseba a fim de ir para Arã. Na tardinha ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir de travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então Jacó sonhou. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão, o Deus de Isaque, seu pai. Darei a você e os seus descendentes esta terra onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte, sul, leste a oeste, por meio de você e dos seus descendentes. Eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e protegerei em todos os lugares onde você for, e farei com que você volte para a sua terra. Eu não abandonei até que cumpra todo o que prometi. Quando Jacó acordou, disse assim: de fato, o Senhor Deus está neste lugar e eu não sabia disso. Aí ficou com medo e disse: este lugar dá medo na gente. Aqui é a casa de Deus, aqui fica a porta do céu. Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e pôs em pé como uma pilha. Depois derramou azeite em cima para dedicá-la a Deus. Naquele lugar havia uma cidade
que antes se chamava Luz, mas Jacó mudou o nome para Betel. Ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa: se tu fores comigo e me guardares nesta viagem que estou fazendo, se me deres roupa e comida, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então tu, ó Senhor, serás meu Deus. Esta pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Gênesis capítulo 29. Jacó tinha sua viagem e Jacó continuou a sua viagem e chegou à terra do Oriente. De repente, ele olhou e viu no campo um poço. Em volta dele estavam 3 pastores, cada um com suas ovelhas e cabras. A água para os animais era tirada desse poço, que era tapado com uma pedra grande. Quando todos os pastores se ajuntaram ali com os seus animais, então eles tiravam a pedra para dar água às ovelhas e cabras. Depois tornaram a pôr a pedra na boca do poço. Jacó perguntou aos pastores: de onde vocês são, meus amigos? Somos de Harã, responderam eles. Em seguida perguntou: vocês conhecem Labão, filho de Naor? Conhecemos sim, disseram. Ele vai bem? Perguntou Jacó. Eles responderam: sim, vai bem. Olhe, Raquel, a filha dele, vindo aí com as ovelhas. Então Jacó disse: ainda é dia e é muito cedo para recolher as ovelhas, porque vocês não lhes dão água e as levem de volta para pastar? Eles responderam: não podemos, temos que esperar que todas as ovelhas e cabras estejam aqui ah, e a pedra seja tirada da boca do poço. Aí daremos água para elas. Jacó ainda estava falando com eles quando Raquel, que era pastora de ovelhas, chegou com os animais de seu pai. Logo que viu Jacó, a viu com as ovelhas, as cabras do seu tio Labão, ele foi e tirou a pedra da boca do poço e deu água para os animais. Depois ele beijou Raquel e, muito emocionado, começou a chorar. E disse: eu sou parente do seu pai, sou filho de Rebeca. Raquel foi correndo contar tudo ao pai. Ele ouviu as novidades a respeito do seu sobrinho e logo saiu correndo. Quando encontrou Jacó, Labão o abraçou e beijou e levou para casa. Jacó lhe contou tudo o que havia acontecido. Aí Labão disse: sim, de fato você é da minha própria carne e sangue. Jacó ficou na casa do seu tio um mês inteiro. Aí Labão disse: não é certo você trabalhar de graça para mim só porque é meu parente. Quanto você quer ganhar? Acontece que Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Leia e a mais moça Raquel. Leia tinha os olhos meigos, mas Raquel era bonita de rosto e de corpo. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, respondeu: trabalharei 7 anos para o Senhor a fim de poder casar com Raquel. Labão disse: eu prefiro dá-la a você em vez de a um estranho. Fique aqui comigo. Assim Jacó trabalhou 7 anos para poder ter Raquel, mas porque ele a amava, esses anos pareceram poucos dias. Quando passaram 7 anos, Jacó disse a Labão: dá-me a minha mulher. Então o tempo combinado já passou e eu quero casar com ela. Labão deu uma festa de casamento e convidou toda a gente do lugar. Mas naquela noite Labão pegou Leia e a entregou a Jacó, e ele teve relações com ela. Labão tinha dado a sua escrava Zilpa a Leia para ser escrava dela. Só na manhã seguinte Jacó descobriu que havia dormido com Leia. Por isso foi reclamar com Labão e disse: por que o Senhor me fez uma coisa dessa? Eu trabalhei para ficar com Raquel. Por que foi que o Senhor me enganou?
Labão disse: Aqui na nossa terra não é costume a filha mais moça casar antes da mais velha. Espere até que termine a semana de festas do casamento. Aí, se você pretende prometer que vai trabalhar para mim outros 7 anos, eu lhe darei Raquel. Jacó concordou, e quando terminou a semana da festa do casamento da Léia, Labão lhe deu a sua filha Raquel como esposa. Labão tinha dado sua escrava Bilá a Raquel para ser escrava dela. Jacó também teve relações com Raquel, e ele amava Raquel muito mais do que amava Léia, e ficou trabalhando para Labão mais 7 anos. Quando o Senhor Deus viu que Jacó desprezava Léia, fez com que ela pudesse ter filhos, mas Raquel não podia ter filhos. Léia ficou grávida e deu à luz um filho e pôs o nome de Rubem. Ela explicou assim: O Senhor viu que eu estava triste, mas agora o meu marido vai me amar. Léia ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem deu o nome de Simeão. E disse: O Senhor ouviu que eu era desprezada e por isso me deu mais este filho. Léia engravidou ainda outra vez e teve mais um filho, a quem chamou de Levi, pois disse assim: Agora meu marido ficará mais unido comigo, pois já lhe dei 3 filhos. Léia ficou grávida mais uma vez e teve outro filho. A esse deu o nome de Judá e disse: Desta vez louvarei a Deus, o Senhor. Depois disso, não teve mais filhos. Quando Gênesis capítulo 30. Quando Raquel percebeu que não podia ter filhos, ficou com inveja da sua irmã Léia e disse ao marido: Dá-me filhos, senão eu morro. Jacó ficou zangado com Raquel e disse: Você está pensando que eu sou Deus? É ele quem é ele quem não deixa você ter filhos. Então Raquel disse: Aqui está a minha escrava Bilá. Tenha relações com ela. Quando ela tiver um filho, será como se fosse meu. Desse modo, eu serei mãe por meio dela. Assim Raquel deu a Jacó sua escrava Bilá para ser sua concubina, e ele teve relações com ela. Bilá ficou grávida e deu a Jacó um filho. Então Raquel disse: Este menino vai se chamar Dan, porque Deus foi justo comigo. Ele ouviu a minha oração e me deu um filho. Bilá ficou grávida outra vez e deu a Jacó outro filho. Aí Raquel disse: O nome deste menino será Naftali, porque lutei muito contra minha irmã e venci. Quando Léia percebeu que não ia ter mais filhos, deu a sua escrava Zilpa a Jacó para ser sua concubina. E Zilpa deu a Jacó um filho. Então Léia disse: Que sorte, este menino vai ser chamado Gade. Depois Zilpa deu a Jacó outro filho, e Léia disse: Como sou feliz! Agora as mulheres dirão que sou feliz. Por isso o menino chamou Aser. Um dia, no tempo da colheita do trigo, Rubem foi para o campo. Ali achou umas mandrágoras e as levou para Léia, sua mãe. Quando Raquel viu isso, disse a Léia: Por favor, dá-me algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe. Léia respondeu: Será que você acha que tomar meu marido de mim ainda é pouco? Agora vai querer tomar também as mandrágoras que o meu filho me deu? Aí Raquel disse: Vamos fazer uma troca. Você me dá as mandrágoras e eu deixo que você durma com Jacó esta noite. De tardinha, quando Jacó chegou do campo, Léia foi encontrar-se com ele e disse: Esta noite você vai dormir comigo, porque eu paguei para isto com as mandrágoras que meu filho achou. Naquela noite, Jacó teve relações com ela. Deus ouviu a oração de Léia e ela ficou grávida e deu a Jacó um quinto filho. Então Léia disse: Este menino chamará Issacar, pois Deus me recompensou por ter dado a minha escrava ao meu marido.
Depois Léia engravidou pela sexta vez e deu a Jacó mais um filho e disse: Deus me deu um belo presente. Agora meu marido vai ficar comigo porque lhe dei 6 filhos. Por isso ela pôs o nome dele de Zebulon. Por último, Léia teve uma filha e lhe deu o nome de Diná. Então Deus lembrou de Rebeca. Perdão, versículo 22 do capítulo 30. Então Deus lembrou de Raquel. Ele ouviu a sua oração e fez com que ela pudesse ter filhos. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse: Deus não deixou que eu continuasse envergonhada por não ter filhos, que o Senhor Deus me dê mais um filho. Por isso ela pôs nele o nome de José. Depois do nascimento de José, Jacó disse a Labão: Deixe-me voltar para minha terra, dê-me meus filhos e minhas mulheres, e eu que eu ganhei trabalhando para o Senhor, e eu irei embora. O Senhor sabe muito bem quanto eu tenho servido. Labão respondeu: Fique comigo, por favor, pois por meio de adivinhações fiquei sabendo que o Senhor Deus está me abençoando por causa de você. Diga-me quanto quer ganhar, que eu pagarei. Então Jacó disse: O Senhor sabe como tenho trabalhado e como tenho cuidado dos seus animais. Tem Antes de eu chegar, o Senhor tinha pouco, mas depois tudo aumentou muito. Deus tem abençoado o Senhor em todos os lugares por onde eu tenho andado, mas agora preciso cuidar da minha própria família. Quanto você quer que eu lhe pague? Insistiu Labão. Jacó respondeu: Não quero salário, eu continuarei a cuidar das suas ovelhas se o Senhor concordar com a proposta que vou fazer. Hoje vou passar por todos os rebanhos a fim de separar para mim todos os carneiros pretos e todos os carneiros malhados com manchas. E só isso que eu quero como salário. No futuro será fácil o senhor saber que eu tenho sido honesto na hora de conferir meu salário, se houver o meu rebanho carneiros que não sejam pretos e cabritos que não sejam malhados, eu não tenho ou não tenha manchas, o Senhor saberá que fui eu que roubei. Labão concordou, dizendo: Está bem, aceito a sua proposta. Mas naquele mesmo dia Labão separou para si todos os cabritos que tinham a lista manchas, todas as cabras malhadas, e as manchadas, ou que tinham algum branco, todos os carneiros pretos, ele os entregou aos seus filhos para cuidarem deles, e se afastou de Jacó a uma distância de 3 dias de viagem. Jacó ficou cuidando dos outros animais de Labão. Então Jacó pegou galhos verdes de choupo, de amendoeira e de plátano, e destacou-os, fazendo aparecer listas brancas. Ele pôs esses galhos na frente dos animais, no bebedouro onde iam beber. Ele fez isso porque eles cruzavam quando iam beber. E como cruzavam diante dos galhos, as ovelhas davam crias listadas com manchas e malhas. Jacó separou as ovelhas dos bodes e fez com que olhasse na direção dos animais listrados, dos animais pretos do rebanho de Labão. Assim, Jacó foi formando o seu próprio rebanho, separando os animais de Labão. Quando os animais fortes estavam cruzando, Jacó punha os galhos das árvores na frente deles nos bebedouros. Assim, eles cruzavam perto dos galhos, mas na frente dos animais fracos, Jacó não punha os galhos. Por isso, os animais fracos ficavam para Labão e os fortes para Jacó. Desse modo, ele ficou muito rico e chegou a ter muitas ovelhas e cabras, escravos, escravas, camelos e jumentos. Gênesis capítulo 31. Jacó ficou sabendo que os filhos de Labão andavam dizendo o seguinte: Jacó está tirando tudo o que é de nosso pai.
e às custas de nosso pai, que está ficando rico. Jacó também notou que Labão não se mostrava tão amigo como antes. Então o Senhor Deus disse a Jacó: volte para a terra de seus pais, onde estão os seus parentes. Eu estarei com você. Aí Jacó mandou chamar Raquel e Leia para que viessem ao campo onde ele estava com as suas ovelhas e cabras. Quando chegaram, ele disse: tenho reparado que o pai de vocês não se mostra tão amigo como antes, mas o Deus de meu pai, que tem estado comigo, vocês sabem muito bem que tenho me esforçado muito, trabalhado para o pai de vocês, mas ele me tem enganado e já mudou meu salário muitas vezes, porém Deus não deixou que ele me prejudicasse. Quando ele dizia aos cabritos, com manchas serão o seu salário, e as fêmeas tinham crias manchadas, aí ele dizia, os cabritos listrados serão o seu salário, e as crias que saíam listradas. Foi assim que Deus tirou o rebanho do pai de vocês e deu a mim. Um dia, quando os animais estavam no tempo do cruzamento, eu tive um sonho e eu vi os bodes que cobriam as fêmeas eram listrados, malhados e manchados. O anjo de Deus me chamou pelo nome e eu respondi: aqui estou. Então ele continuou: veja, todos esses bodes que estão cruzando são listrados, malhados, manchados. Estou fazendo com que isso aconteça porque tenho visto que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus que apareceu a você em Betel, onde você me dedicou uma pedra, derramando azeite sobre ela, onde você me fez uma promessa. Agora prepare-se, saia desta terra e volte para a terra onde você nasceu. Então Raquel e Leia responderam: não sobrou nada para herdarmos o nosso pai. Ele nos trata como se fôssemos estrangeiras. Ele até nos vendeu e depois gastou todo o dinheiro que recebeu como pagamento. Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo o que Deus mandou. Jacó se preparou para voltar a Canaã, onde morava Isaque, seu pai, e fez com que os seus filhos e suas mulheres montassem camelos, ajuntou tudo o que tinha e partiu, levando todos os animais que havia conseguido com o seu trabalho na Mesopotâmia. Labão, pai de Raquel, havia ido para outro lugar a fim de cortar lã das suas ovelhas. Enquanto ele estava fora, Raquel roubou as imagens dos deuses de Canaã. Foi assim que Jacó, sem avisar que ia embora, enganou Labão, o arameu, fugindo com tudo que tinha, atravessou o rio Eufrates e foi na direção da região montanhosa de Gileade. 3 dias depois, Labão ficou sabendo que Jacó havia fugido. Ele reuniu seus parentes e foi atrás de Jacó. 7 dias depois, Labão alcançou Jacó na região montanhosa de Gileade. Naquela noite, Deus apareceu num sonho a Labão, o arameu, e disse: cuidado, não faça nada a Jacó. Labão alcançou Jacó na região montanhosa de Gileade, onde ele estava acompanhado de Labão. Os seus parentes acamparam no mesmo lugar. Aí Labão disse a Jacó: porque foi que você me enganou, levando as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra? Porque você me enganou fugindo desse jeito, sem me dizer nada? Se você tivesse falado comigo, eu teria preparado uma festa alegre de despedida com canções acompanhadas de pandeiros e de lira. Você nem me deixou beijar meus netos, minhas filhas. O que você fez foi coisa de gente sem juízo. Eu poderia ter feito muito mal a vocês, mas nessa noite passada, Deus do seu pai me disse assim: cuidado, não faça nada a Jacó. Eu sei que você foi embora porque tinha saudades da casa, mas por que foi que você roubou as imagens dos deuses da minha casa? Jacó respondeu: eu fiquei com medo, pois pensei que o Senhor ia me tirar as suas filhas à força, mas o Senhor mas se o senhor achar as suas imagens com alguém aqui, essa pessoa será morta, os nossos parentes serão testemunha. Se o senhor encontrar aqui qualquer coisa que seja sua, pode levar. Acontece que Jacó não sabia que Raquel havia roubado as imagens. Labão entrou na barraca de Jacó depois de
na Dileia, depois nas duas escravas, porém não encontrou as imagens. Então foi para a barraca de Raquel e ele procurou toda parte, não achou nada, pois Raquel havia posto a imagem numa sela de camelo que estava sentada em cima. E ela disse ao pai: Senhor, ó Senhor, não fique zangado comigo por eu não me levantar, mas é que estou menstruada. Foi assim que Labão procurou as suas imagens sem encontrar. Aí Jacó ficou zangado e disse a Labão: O que foi que fiz de errado? Qual foi a lei que eu quebrei para que o Senhor me perseguisse com tanta raiva? Agora que mexeu com todas as minhas coisas, será que encontrou algum objeto do que são seus? Pois ponha esses objetos aqui na frente de todos os meus parentes e dos seus, para que eles julguem qual de nós dois está com a razão. Durante 20 anos eu trabalhei para o Senhor, as suas ovelhas, as suas cabras nunca tiveram um aborto ou eu não comi um só carneiro do seu rebanho, nunca lhe trouxe os animais que as feras mataram, mas eu mesmo pagava o prejuízo. O Senhor me cobrava qualquer animal que fosse roubado do dia e de noite. A minha vida era assim. No dia de calor me castigava, no dia da noite morria de frio. Quantas noites eu passei sem dormir? Fiquei 20 anos à sua casa. Trabalhei 14 anos para conseguir as suas duas filhas e 6 anos para conseguir seus animais. E ainda por cima, o Senhor mudou meu salário umas 10 vezes. Se Deus, dos meus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus a quem Isaac temia, não tivesse estado comigo, o Senhor teria me mandado embora com as mãos vazias, mas Deus viu meu sofrimento e o trabalho que tive de ontem à noite, ele me resolveu a questão. Labão respondeu a Jacó assim: Estas filhas são minhas, os netos são meus, estes animais são meus e tudo o que você está vendo é meu. Agora, como não posso fazer nada para ficar com as minhas filhas e com os filhos que elas tiveram, estou disposto a fazer um trato com você. Vamos fazer aqui um montão de pedras que lembremos desse trato. Então Jacó pegou uma pedra e pôs em pé, como se fosse um pilar. Depois disso, os seus parentes ajuntaram e amontoou, que ajuntassem e amontoassem pedras. Eles fizeram um montão de pedras e depois tomaram uma refeição ali ao lado dele. Labão pôs naquele lugar o nome de Jegar Saduta e Jacó chamou de Galeedes. Depois Labão disse: Este montão de pedras servirá para que nós dois lembremos desse trato. Foi por isso que aquele lugar recebeu o nome de Galede e também teve o nome de Mispa, porque Labão disse que o Senhor Deus fique nos vigiando quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar minhas filhas, se você casar com outras mulheres, mesmo que eu não saiba o que está acontecendo, lembre-se que Deus está vigiando. Aqui estão as pedras, o pilar que coloquei entre nós dois, o montão de pedras, o pilar que são para a lembrança desse trato. Eu nunca passarei para lá deste pilar para atacá-lo, e você nunca passará para cá deste montão de pedras, deste pilar, para me atacar. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, será juiz entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome de Deus, a quem Isaque, seu pai, temia. Ele ofereceu um animal em sacrifício ali na montanha e convidou os seus parentes para uma refeição. Naquela noite, eles comeram, dormiram ali na montanha. Na manhã seguinte, Labão se levantou com bem cedo, beijou suas filhas e os seus netos e abençoou. Depois foi embora, voltando para a sua terra. Gênesis capítulo 32. Jacó estava continuando a sua viagem quando alguns anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: Este é o acampamento de Deus. Por isso pôs naquele lugar o nome de Maanaim. Jacó mandou mensageiros para a região de Seir, também chamada de Edom, a fim de que se encontrasse com Esaú, e lhe deram esta mensagem: Eu, Jacó, estou às suas ordens para servi-lo. Durante todo esse tempo morei com Labão, tenho
gado, jumentos, ovelhas, cabras, escravos, escravas. Estou mandando este recado ao Senhor, esperando ser bem recebido. Os mensageiros voltaram e disseram: Estivemos com Esaú, seu irmão. Ele já está vindo para se encontrar com o Senhor e vem com 400 homens. Quando Jacó ouviu isso, teve muito medo e ficou preocupado. Então dividiu dois grupos de gente é, que estava com ele, e também as ovelhas, as cabras, os gados, os camelos. Ele pensou que Esaú viesse e atacasse um grupo e o outro poderia escapar. Depois Jacó fez esta oração: Ouve-me, ó Senhor, Deus de meu avô Abraão, de Isaque, meu pai, e, e tu me mandaste voltar para minha terra, para os meus parentes, prometendo que tudo correria bem para mim. Eu, teu servo, não mereço toda a bondade e a fidelidade com que tens mostrado. Quando atravessei o rio Jordão, eu tinha apenas um bastão e agora estou voltando com estes dois grupos de pessoas e animais. Ó Senhor, eu te peço que me salves do meu irmão Esaú. Tenho medo que ele venha e me mate, também as mulheres e as crianças. Lembra que prometeste, tudo correria bem e que os meus descendentes seriam como a areia da praia, tantos que ninguém poderia contar. Naquela noite Jacó dormiu ali. Depois ele escolheu alguns dos seus animais para dar de presente a Esaú. Escolheu 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas e com as suas crias. E ainda mamavam 40 vacas, 10 touros, 20 jumentos, 10 e 10 20 jumentas e 10 jumentos. Jacó dividiu esses animais em grupos e pôs um empregado para tomar conta de cada grupo. Deu esta ordem: vocês vão na frente, deixando um espaço entre os grupos. Jacó disse ao primeiro empregado: Quando meu irmão Esaú se encontrar com você, ele vai perguntar: Quem é seu patrão? De onde você vai? E de quem são esses animais que você vai levando? Então responda assim: esses animais são do seu criado Jacó, são um presente que ele está enviando ao seu patrão Esaú, e ele também está vindo aí atrás, também ao segundo e ao terceiro, todos os outros que tomavam conta dos grupos. Jacó disse: quando você se encontrar com Esaú, digam a mesma coisa. E não esqueça de dizer que o seu criado Jacó vem vindo atrás. E é que Jacó estava pensando assim: vou acalmar Esaú com os presentes que irão na minha frente, e quando nos encontrarmos, talvez ele me perdoe. Desse modo, Jacó mandou os presentes na frente, passou aquela noite no acampamento. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo suas duas mulheres, suas duas concubinas e os seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo que era seu, mas ele ficou para trás sozinho, e veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ele ficou fora do lugar. Então o homem diz: Solte-me, pois já está amanhecendo. E não solto enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: Como você se chama? Jacó respondeu: Em Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: O seu nome não será mais Jacó. Você lutou como Deus e com os homens e venceu. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso, o seu nome será Israel. Agora, diga-me o seu nome, pediu Jacó. O homem respondeu: Por que você quer saber o meu nome? Aí ele abençoou Jacó. Então Jacó disse: Eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel.
O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel e ele ia mancando por conta do golpe que havia levado na coxa. Até hoje, os descendentes de Israel não comem o músculo que fica na junta da coxa, pois aí está a parte do corpo que ele recebeu o golpe. Muito bem. Glória a Deus por este período de leitura da palavra do Senhor Jesus. Não é inscrito aqui no canal? Inscreva-se e deixe aí o sininho ativado para você receber as notificações. Querido Deus, quero abençoar os teus filhos, cada um deles que tem participado dessa leitura, que o teu nome seja engrandecido através da vida deles. Amém. Deus te abençoe.